Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco nesta primeira quarta-feira de 2024. Começamos este ano, terminamos, aliás, no domingo, né? O ano passado, e já estamos juntos novamente nesta primeira quarta-feira do ano. E para aqueles que eu não tive a oportunidade de felicitar, de dar um feliz ano de 2024, aqui vai nosso desejo de que você tenha um ano abençoado, um ano que está se iniciando, mas que você possa ser conduzido em todos os seus passos, em suas decisões, pelo nosso Deus, e isso é garantia de se ter um ano de vitórias, quando deixamos Deus conduzir a nossa vida. Nessas primeiras quartas-feiras deste ano, nós estaremos falando sobre alguns temas que abordam questões importantes para a vida cristã. Às vezes, questões que a gente já estudou ou aprendeu há tempos atrás, mas que com o tempo vai se passando, a gente vai deixando esses assuntos um pouquinho de lado, só que são assuntos que nos levam ao fortalecimento da nossa fé, nos leva a algumas convicções que precisamos ter na vida cristã. São assuntos que têm a ver comigo e com você, são assuntos que nós vamos estar vendo, que vai estar falando um pouco daquilo que nós cremos como igreja evangélica, igreja cristã, igreja batista. Vai mostrar um pouquinho daquilo o porquê somos como somos. Então, nós traremos alguns assuntos, pelo menos nesse mês e o início do próximo mês, assuntos que são importantes para nós. E talvez vai trazer para você uma lembrança daquilo que você já aprendeu, talvez vai agregar alguns conhecimentos àquilo que você ainda não sabia. O objetivo é que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus. E o tema que vai nortear esses encontros, ele começa com algo que é importante para a nossa vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós estaremos abordando hoje e quarta-feira próxima sobre esse tema, porque há algumas questões que a gente começa a ouvir algo diferente do que a gente aprendeu. Nós vamos falar um pouquinho, não hoje, mas, por exemplo, por que a gente, como batista, entende que a pessoa que se converteu verdadeiramente, ela não perde a salvação. Nós vamos falar um pouquinho também como outras possibilidades de perspectiva sobre algumas questões que envolvem a salvação. Nós vamos falar um pouquinho também sobre outros assuntos que estão ligados a esse tema que é a salvação, como a justificação. Você sabe o que é a justificação? Você sabe o que significa esta palavra? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a regeneração, que tem a ver com esse tema de salvação. Você aprendeu, quem passou pela classe de batismo, pelo menos aqui,
eu acho que ouviu essa palavra regeneração. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o homem, o pecado, a eleição, ou como algumas pessoas também chamam e se assemelha à predestinação. Porque são assuntos que têm a ver comigo e com você, são assuntos bíblicos e que eu e você precisamos ter esses assuntos esclarecidos em nossa mente. Portanto, nós vamos falar sobre alguns temas que são importantes para nós. E o meu convite a você é que você sempre esteja aqui com duas coisas. Aliás, com três. Primeiro, com algo para anotar, porque às vezes a gente esquece. Aliás, está falando com vocês alguém que recorrentemente esquece algumas coisas, né? A gente esquece. Então, para a gente não esquecer, a gente anota. Segunda coisa que eu peço a você, dessas quartas-feiras, é que você, além de trazer um material para escrever, para anotar, algo que você veja que é importante, você traga o que é principal, a Bíblia. Porque, aliás, você pode até marcar na sua Bíblia o versículo, fazer alguma anotação. A minha Bíblia está com várias anotações. É importante. E terceiro, que você esteja aqui, às quartas-feiras, com a sua mente e o seu coração voltados para estas celebrações, para que você possa ser abençoado. Então, essas são as nossas 3 solicitações a você. Bom, vamos então iniciar falando sobre esse tema, salvação. Bom, quando a gente fala sobre salvação, é importante que a gente entenda o significado dessa palavra. O que é salvar? Quando a gente fala de salvamento, a primeira coisa que vem na sua mente, normalmente vai vir na sua mente, é alguém fazendo uma ação, tomando uma atitude em direção a uma outra pessoa, ou às vezes a si mesmo, mas que essa atitude vai tirar essa segunda pessoa, ou a você mesmo, de uma situação de perigo, de uma situação de extremo perigo, uma situação de morte. Portanto, quando a gente vai olhar lá o que significa essa palavra do nosso vernáculo, né, ou seja, do nosso português, a gente vai chegar a algumas conclusões, que salvar é tirar do perigo, é preservar a vida, é livrar da morte, e com uma conotação mais religiosa, é livrar do inferno. Esses são os significados desta palavra salvar. Então a gente pode dizer que salvação, ou quando agora estamos direcionando a salvação da humanidade, é a ação de livrar da morte os seres humanos. Quando a gente fala de salvação, no contexto bíblico, no contexto evangélico, aliás, o evangelho você sabe que esta palavra evangelho significa boas notícias, ou boa mensagem. A palavra evangelho vem do grego e é evangelion, e onde tem esse prefixo significa bom. Angelion, você lembra aí, vem de ângelo, ou anjo, que é um mensageiro. O anjo traz uma mensagem. Então, quando esta mensagem é boa, nem sempre os anjos trazem mensagens, mas quando é boa, então ela é uma boa mensagem, ela é uma evangelion, é um evangelho. E o evangelho é exatamente isso, é uma boa mensagem, é uma boa notícia.
Então, quando a gente fala sobre esta salvação, tem a ver comigo e com você, porque foi uma ação de livrar os seres humanos da morte. Eu fico imaginando assim, eu não sei se você já passou por esta oportunidade, não, por esta situação, ou conhece, ou presenciou, de alguém estar sendo afogado lá no meio do mar, na praia. E aí, a pessoa está totalmente desesperada, está afundando, vendo a morte chegar bem de perto, em uma morte agoniante. E aí, a gente vê o salva-vidas, o bombeiro, que se lança ao mar para resgatar, para ajudar, para salvar aquela pessoa. É exatamente isso que a gente quer dizer com esta palavra salvação. É uma ação que vai, ou que visa, que tem o objetivo de livrar os seres humanos da morte. Bom, quando a gente fala sobre este significado, então surgem algumas perguntas para nós, e que de repente você talvez não tenha feito ainda sobre este tema, ou que você hoje pode fazer, ou de repente você já sabe as respostas. Um parêntese, a gente não tem aqui o objetivo de esgotar esse assunto, porque este é um assunto teológico que tem pano para manga. Este é um assunto que tem livros e mais livros falando sobre ele. Aliás, este é um assunto que na teologia a gente vai chamar de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, onde na teologia sistemática a gente vai se aprofundar isso. A teologia sistemática, ela sistematiza aquilo que a Bíblia fala sobre determinados temas. E um desses temas que a teologia sistemática vai abordar é justamente esse, a doutrina da salvação. Portanto, eu não tenho essa pretensão, para fechar aqui nosso parênteses, de esgotar esse assunto, nem de nos aprofundarmos tanto, porque isso demandaria muito tempo. Mas eu gostaria de passar um pouquinho sobre este assunto, sobre, inclusive, além daquilo que a Bíblia fala, aquilo que a declaração doutrinária dos batistas também afirma, porque esta declaração doutrinária, ela é baseada na palavra de Deus, e é aquilo que direciona aquilo que cremos, e como cremos. Fechando esse parênteses, então, a gente volta para algumas perguntas que surgem quando a gente fala sobre este ato, salvação. A primeira pergunta que vai surgir é, por quê? Por que os seres humanos precisam ser salvos? Se é quando a gente vê que a salvação é a ação de Deus em salvar os seres humanos, a primeira pergunta é, você precisa ser salvo? Eu já ouvi de alguém que falou com muita convicção que esse negócio não era para ele. Eu não preciso ser salvo. Eu não estou errado, eu não fiz nada que pudesse me colocar em perigo, por isso não preciso ser salvo. Então, a primeira pergunta que surge diante desse tema é, por quê? Por que a humanidade precisa ser salva? Uma outra pergunta que surge é, já que a gente vai tentar buscar a resposta para ela, quem executa, realiza, opera esta salvação? E cada resposta que a gente vai dar, vocês vão perceber que vão surgindo outros temas que vão sendo puxados, várias outras coisas e conceitos que são importantes para a gente entender que esse aspecto, a salvação, na verdade, envolve diversas outras questões da vida cristã. Uma terceira pergunta, além da que a gente já falou, é, bom, quem opera e por que Deus busca salvar o ser humano?
Primeiro, porque a gente precisa. Depois, quem faz esse ato de salvar? Terceiro, por que Deus, e aí já responde a segunda pergunta, por que Deus busca salvar o ser humano? E por último, para hoje, como ocorre essa salvação? Como é que é a dinâmica dessa salvação? Porque tem umas questões que a gente precisa entender, que na verdade a gente não é o ator principal desse processo, desse ato. Às vezes a gente se coloca ou vive como se nós fôssemos o ator principal de tudo isso. E não somos. Bom, vamos então, na tentativa de buscar respostas para essas perguntas, e o único local que a gente vai ter essas respostas, e respostas satisfatórias, é justamente na Bíblia. Nós não devemos buscar em outro lugar, buscar respostas para esta temática que não seja na palavra de Deus. É aqui que nós vamos basear sempre o nosso estudo, por isso o nosso convite é que você esteja com a sua Bíblia. E apesar dos textos serem projetados aqui, é importante que você esteja com a sua Bíblia e saiba manuseá-la e saiba onde encontrar esses textos e, portanto, marque aí na sua Bíblia esses textos. Esses textos ou este estudo pode te ajudar em algumas situações e, às vezes, até compartilhar esse conhecimento com quem precisa. Bom, primeira pergunta, então, deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não está indo, né? Passa para mim então, André. Se não está no automático, vai no manual. Vai passando, por favor. Então, foi? Ok. Foi. Bom, porque os seres humanos precisam ser salvos? Há alguns versículos que vão apontar para esta pergunta e vão responder essas perguntas. E são versículos que você conhece. E eles estão aí, pelo menos 2 eu estou apresentando para vocês. Porque os seres humanos precisam ser salvos. Primeiro, Paulo vai dizer lá em Romanos 3:23 que todos nós pecamos. Toda a humanidade pecou. E porque pecou, carece da glória de Deus. O pecado faz com que a gente precise, careça, esteja distante, esteja separado, estejamos destituídos da glória de Deus, estejamos separados, distantes da presença de Deus, estejamos separados, distantes daquilo que Deus desejou quando criou o ser humano. Portanto, estamos numa situação distante daquilo que Deus pensou quando criou eu e você. E é claro, para você entender isso, você precisa crer que Deus criou você, criou a mim, criou todos nós. Se você achar que você veio do macaco e foi evoluindo, aí é uma coisa que você não consegue se encaixar dentro disso aqui. Agora, se você crê que Deus te criou, um ser supremo, uma inteligência suprema, um ser pessoal, todo-poderoso, que está fora do tempo, que tem o controle de tudo, que criou todas as coisas, se você crê que foi criado por Deus, você há de convir que Deus, quando cria alguém, ou quando cria algo, Ele cria algo ou alguém para um propósito. E, sobretudo, Deus cria algo ou alguém, ou tudo que criou de forma perfeita. Sim ou não? Porque se Deus que é perfeito, e você crê que Deus é perfeito, criasse algo que não fosse perfeito, Ele não seria perfeito. Porque se cria algo perfeito, só quem pode criar algo perfeito é quem
é, em sua essência e natureza, perfeito. Então, Deus criou eu e você nos criou para um propósito. E estamos, por conta dessa palavra que surge aí, o pecado, distantes desse propósito, longe desse propósito. E este ato de sermos pecadores, ou o pecado, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que traz um resultado para a vida do ser humano, que é a morte. Ele vai falar lá em Romanos 6:23 que o salário, o resultado, o pagamento do pecado, as consequências do pecado é a morte. E não é apenas a morte física, mas, sobretudo, a morte espiritual. E aí, olha, se lembra daquela definição da palavra salvar? É salvar de um perigo, salvar da morte. Por que a gente precisa ser salvo? Porque estamos condenados à morte. A resposta a esta pergunta está exatamente na Bíblia. E aqui então aparece esta palavra, pecado. Salvação, ela se relaciona com uma outra palavra, lamentável, lastimável, mas que se faz presente na vida, na história da humanidade, que é esta palavra que você e eu conhecemos, pecado. Mas o que significa, então, esta palavra pecado? Existem diversas definições. Tem aí algumas palavras aí, está escrito AT, no Antigo Testamento. Algumas palavras em hebraico que vão apontar para o significado desta palavra quando é empregada. Significa errar o alvo, se você já sabe, significa perverter, tornar mal, significa rebelar-se, significa transgredir. Tudo isso tem a ver com o pecado, ou o ato pecaminoso. Lá no Novo Testamento, essas palavras, aliás, uma delas, que é essa primeira, amartiologia, amártia, ou que dá o nome do estudo também na teologia, que vai estudar sobre o pecado, que é a amartiologia, significa exatamente, novamente, assim como o Antigo Testamento, errar o alvo. Significa iniquidade, transgressão. E aí vem alguns conceitos, algumas definições de pecado. Por que a gente precisa saber o que é pecado? Primeiro que isso, por mais que você não queira, faz parte da sua vida. Por mais que sejamos levados a evitar e não pecar como cristãos que somos, o fato é que continuamos sendo pecadores. Por isso, é importante a gente entender um pouco sobre nós. Pecado segundo esse autor, é um estado mau da alma ou da personalidade. É um estado mau. Aqui ele aponta para um estado do ser humano. Veja que ele não aponta para uma ação, porque normalmente a gente vai relacionar ou correlacionar o fato de pecar com algo que você fez. Algo que eu fiz que é um pecado. Este autor vai dizer para nós que o fato de você agir, e às vezes a sua ação ser um ato pecaminoso, na verdade é consequência do que você é. É a consequência da essência decaída do ser humano, ou seja, é um estado que somos, que estamos, um estado mau. E que esse estado mau da nossa alma nos leva a errar diante de Deus. O pecado, segundo esse outro autor, é um ato
E aí ele vai dizer, um ato ou um estado de hostilidade contra Deus. É como se você se portasse diante de Deus como um inimigo de Deus. Hostilidade. Um estado hostil. Só quem vive hostilidade são inimigos. Quando a gente olha lá para a guerra lá do Oriente Médio, a gente vê Israel lá com o Hamas, ali eles vivem um estado de hostilidade, de inimizade, de guerra um contra o outro. Mas aí eu gostei dessas definições, mas coloquei uma que pudesse abranger mais. O que é o pecado? É toda ação, porque pode ser ação, mas também pode ser omissão, ou o estado do ser humano, que o retira da condição original, para o qual ele foi criado. Se lembra daquela palavrinha? Errar o alvo? Ei, o que é errar o alvo? Se você não é, ou se a sua vida não está na condição para a qual ela foi criada, você está errando o alvo. Vocês estão vendo esse banco que vocês estão sentados? É bem confortável, né? Aliás, foi o ano passado, eu acho, no início, foi feito um trabalho de estofador nos bancos. Então, estão mais macios. Esse banco, ele foi feito para você sentar. E ele foi feito para que você pudesse se acomodar nele, com ele exatamente nesta posição. Agora, eu te pergunto, pega esse banco, vira do contrário. Ou seja, coloca o lugar que é para sentar no chão e o lugar que é para estar no chão, que são os pés do banco, para cima. E tenta sentar no banco. Primeiro, você corre o risco de cair. Segundo, se você conseguir se equilibrar e ficar sentado nele, você não vai estar confortável como está agora. Por que isso? Porque o banco não está sendo utilizado para o propósito para o qual ele foi criado. Ele foi criado para exatamente estar assim. Quando a gente vira do lado contrário, a gente está errando o alvo. Assim somos nós. Quando nós não estamos no propósito que Deus nos criou. Então, qualquer coisa que nos tire desse propósito, seja por ação, por omissão, ou o próprio estado do ser humano, isso significa que estamos errando o alvo e significa que estamos pecando contra Deus. E você sabe que o pecado na humanidade tem a sua origem, pelo menos no que tange a humanidade, lá onde? Está na hora de vocês participarem, para todo mundo acordar. Vamos lá. Lá no Éden com aquele casal lá, como é que é o nome? Exato. Isso aí, João. Tudo bem. Mas você já se perguntou, o que isso tem a ver contigo? Você já se perguntou, por que você precisa ser salvo? Por que você está condenado à morte? Por quê? Porque foi lá atrás, foi o Adão e foi a Eva, você não estava lá, você não tem nada a ver com isso, você nem vivia naquele momento. Por quê? Você já se perguntou sobre isso? Pois são questões que a gente precisa refletir sobre a palavra de Deus. Mas o próprio Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, no verso 12, ele vai responder isso para a gente.
Olha só o que ele diz lá. Você consegue enxergar? Consegue, né? Portanto, vamos ler todos juntos? Só para você despertar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, para por aí. Todos entendemos? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem é esse homem que Paulo está falando? Lá atrás, isso aí mesmo. Vamos continuar. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Ainda assim você pode perguntar, mas quem pecou foi ele, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho que pagar por aquilo que foi um erro dos outros. Aqui, você que tem costume de lidar na cozinha. Pudim se faz como? Faz lá o preparo e bota onde? Numa forma. Normalmente se faz a forma redondinha, certo? Deixa eu te perguntar. Vamos supor que você tenha uma forma lá preferida, aquela que você ganhou lá na época do seu casamento, lá atrás. E essa é a forma que você gosta de fazer os seus pudins. E durante o tempo que você usa, essa forma caiu no chão e amassou. E você não desamassou. Está lá, um amassado. Se você fizer o pudim nesta forma, amassadinha, como vai sair o seu pudim quando você desenformar? Vai sair lá com amassado, não vai? Por quê? Foi por sua culpa que você fez o pudim? Não. Foi por conta dos ingredientes do pudim? Não. Foi por conta do quê? Da forma. Adão e Eva são a forma de toda a humanidade. Com eles, Deus, em sua soberana e santa vontade, decidiu povoar todo o mundo. Isso eu estou falando da Bíblia, tá bom? E esta forma, esse protótipo, esse casal inicial, onde a partir deles todos nós viemos, eles foram amassados pelo pecado. Uma forma amassada só produz pudim amassado. Portanto, mesmo que você não tenha nada a ver, você não esteja lá, você foi produzido por esta forma contaminada, amassada pelo pecado. Por isso, o pecado que lá atrás entrou através de um ato de desobediência de Adão e Eva, alcança você, mesmo você querendo ou não, mesmo você achando ou não, pelo simples motivo e motivo lógico que a forma foi amassada, e forma amassada só produz pudim amassado. E você é um pudim amassado, eu também. Somos todos nós. Porque a nossa forma foi amassada. Por isso que quando Deus pensa em salvar, e a gente vai ver isso mais lá para frente, a humanidade, olha, você e eu, para resolver o problema do pudim amassado, lá na nossa casa, o que a gente faz? A gente vai lá na forma, dá umas pancadinhas assim, pega um martelo, e deixa, né? Não vai ficar igualzinho, mas fica em melhor estado. Deus não trabalha assim, não. Deus não conserta a forma. Deus cria uma nova forma. Deus cria uma nova humanidade a partir de uma forma perfeita. Por isso, entra uma palavra que a gente vai estudar lá na frente, que é esta palavra que vocês já ouviram, regeneração, que é gerar novamente. Deus gera uma nova humanidade
que são aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Ele, através da obra do Espírito Santo em nossas vidas, Ele cria uma nova humanidade, a partir de uma forma que é perfeita e não pode ser amassada. Que forma perfeita e que forma é esta que não pode ser amassada? Jesus. Em Cristo somos todos novas criaturas. As coisas velhas, os amassados ficam para trás e tudo se faz novo em Cristo. Ele, a palavra de Deus vai dizer que é o segundo Adão. Mas nesse Adão, que é o protótipo de uma nova humanidade, esse segundo Adão não errou, não vai errar, não vai pecar, e portanto, quando somos novas criaturas, necessariamente precisamos ser diferentes da forma da onde nós fomos criados. Por isso que nós dizemos que uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus, ela se transformou. Ela tem um antes e depois. Ela é perceptivelmente diferente. Porque a forma foi diferente. Aí você pode estar pensando, e quando não é, pastor? Aí, quando não é que a forma continua a mesma. É porque não houve uma nova forma na vida da pessoa. Porque aqueles que são criados gerados a partir de Adão, se parecem com Adão, né? Eu e você. Aqueles que são gerados a partir de Jesus, precisam e necessariamente se parecem com Jesus. Eu e você. Essas são questões, irmãos, que a gente precisa refletir. Porque a gente precisa entender que nós somos gerados por Deus, regenerados, a partir do Filho dele, Jesus. E necessariamente eu e você, a gente precisa parecer com ele. A forma mudou. Portanto, quem foi gerado a partir dessa nova forma é diferente mesmo. Naturalmente diferente. Tem que ser diferente. Não se espera que seja algo que não seja diferente. Mas vamos continuar então, porque se estas são algumas questões que nos levam a responder esta pergunta simples, de por que nós precisamos ser salvos, então entra esta outra pergunta: se a gente precisa ser salvo, quem poderá nos defender? Não, é salvar, né? Defender já é outro. Quem poderá nos salvar? Quem opera a salvação? Quem realiza essa salvação? Deixa eu te falar uma coisa: ninguém que está no corredor da morte é capaz de se salvar. Ninguém que está condenado é possível ou é capaz de se descondenar. E é exatamente assim que acontece conosco. O único que pode promover o ato de salvação é justamente aquele que não está na mesma condição do ser humano, ou seja, aquele que está com pecado. O único que pode nos salvar é aquele que não foi contaminado, é aquele que não se confunde com o pecado. E por isso o único que pode salvar é justamente aquele que nos criou. O próprio Deus, ele sim está imune do pecado.
é o único que pode salvar. E aí, o Romanos, capítulo 6, está escrito lá, porque o salário do pecado é a morte, mas aí não termina por aí, graças a Deus. Mas ele vai dizer que o dom gratuito de Deus, podemos parar por aqui, dom gratuito de Deus, é Deus agindo em nosso favor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a gente pode definir que a salvação da humanidade, segundo a declaração doutrinária dos batistas, é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens. Esta frase pode parecer uma frase muito simples, mas ela é rica em significados. Inclusive, esta última parte oferece a todos os homens, depois a gente vai se aprofundar nisso. Porque há interpretações e doutrinas que dizem, que afirmam que esta salvação não é para todos os homens, mas para alguns que são escolhidos. Mas a gente não vai tratar disso agora. O importante é que a gente saber que quem realiza esta salvação é justamente o próprio Deus, aquele que criou, aquele que foi ofendido, aquele que foi desobedecido, é Ele mesmo que vai atrás da gente e vai buscar a nossa salvação, e oferece a segunda oportunidade, e oferece um meio para que a gente possa voltar para o estado ou para o propósito original com o qual Ele nos criou, o próprio Deus. Então, queridos, a gente pode afirmar que salvação é dom gratuito. Você sabe o que é dom? Ou seja, dom é um presente. Dom é um presente. Significa que é um presente. E todo presente é... Você já recebeu um presente que você teve que pagar? Vou chegar aqui para o João, toma esse celular aqui de presente para você, João. É meu para você. Mas você tem que me dar, sei lá, uns 3.000 reais. Isso é presente? Não é. É exatamente isso. O dom gratuito, ou seja, é um presente, e todo presente é de graça. Você não precisa pagar por ele. É de graça para quem o recebe. E este presente também, além de ser de graça para quem está recebendo, esse presente é pela graça de quem está dando esse presente. É pela graça que esse presente é dado. Ou seja, é de graça para você que está recebendo, e é pela graça de quem está te dando. Mas isso, ser de graça para quem o recebe, não significa que esse presente não teve custo algum. Entende? A salvação é um presente de graça. Você não precisa pagar. Mas não significa que esse presente não custou nada. Ou você nunca comprou um presente para o seu filho, para a sua filha, para um sobrinho, para sua mãe, para o seu pai. Você quer dar o melhor. E às vezes a gente faz um esforço de pagar algo que a gente não pode e divide lá em 10, 20 vezes e vai dar aquele presente. Quem está recebendo não está pagando nada. Aliás, nem imagina de repente quanto foi. Mas está lá, feliz e sorridente. Estou recebendo o meu presente de Natal. Mas para o pai que vai ficar lá durante o ano todo pagando as parcelas daquele presente,
eu acho que a sensação é diferente, né? É exatamente isso, querido, ser de graça. A salvação é de graça para quem recebe, mas não significa que não custou nada. E a gente sabe que o preço da salvação custou muito, e foi muito caro para Deus, porque foi o seu Filho, foi preço de sangue. E por isso que quando a gente recebe este presente, a gente não tem uma outra sensação do que nos alegrar e a gente entender o custo desse presente, porque quando a gente sabe, quando a gente recebe um presente do nosso Pai, e a gente vê que nosso Pai se esforçou, que Ele de repente economizou durante o ano todo para dar aquele presente tão sonhado que a gente gostaria de ganhar, e ele vai falando, olha, um dia eu vou conseguir comprar, um dia você vai receber esse presente, e ele faz todo um esforço. Quando a gente entende que este presente custou para o nosso Pai algo muito elevado, a gente considera este presente que a gente ganha de forma diferente, a gente começa a se relacionar com esse presente de forma diferente, esse presente tem um significado diferente para a gente. O que significa esse presente que você deu, que você ganhou de Deus? Como você se relaciona com esse presente? Como você se relaciona com esse presente que custou muito para Deus? Você tem noção do que custou? Custou vida. E não custou vida de um estranho. Não custou uma vida de alguém como eu e você. Custou a vida do Filho de Deus. Ser pela graça, o presente é de graça. Dom gratuito. Ser pela graça de quem o concede não significa que você fez algo que pudesse merecer. Não significa que você é merecedor. Deus vai até você, te dá um presente de graça, mesmo você não merecendo este presente. Nós não somos merecedores desta salvação. Nós não somos merecedores da atenção de Deus. E ainda assim, Ele vai atrás de nós. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você pode pesquisar aí na internet, nos livros, em todas as culturas, em todas as histórias, em todas as mitologias, você não vai encontrar uma divindade sequer que foi ofendida pelos seus adoradores e que correu atrás para buscar o conserto dessa gente. Você pode pesquisar aí. Você não vai encontrar. E o nosso Deus é o único verdadeiro. Mas as histórias das civilizações sempre têm a divindade. Toda e qualquer civilização busca, olha só que interessante, queridos, toda e qualquer civilização, pode ser uma tribo lá no meio da mata, da Amazônia, que não teve contato nenhum. Se você chegar lá e começar a perceber aquela cultura, toda ela eles vão buscar a sua origem, e sempre vai buscar a sua origem numa divindade, em algo, num ser superior a eles. Em todas as civilizações. Isto mostra para nós que o ser humano precisa, para que a sua vida possa fazer sentido, buscar a sua origem, e a sua origem está em Deus. E de alguma forma, mesmo sem conhecer o verdadeiro Deus, de alguma forma as civilizações buscam num ser divino, num ser supremo, a sua origem. O fato é que não há nenhuma história em que essas divindades vão buscar, vão atrás das pessoas, dos seus adoradores, dos seus seguidores. Pelo contrário, somos nós que temos que ir, e Deus faz um processo inverso. Ou seja, ser pela graça
de quem o concede, não significa que você fez algo que pudesse merecer. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Efésios: pela graça sois salvos. E essa graça e essa salvação entra um outro conceito e um outro fator, que é a fé. A fé salvadora é mediante a fé, não é através de ações da sua parte. Por mais bonzinho que você se entenda, esse ser bonzinho que você se entende não é suficiente para você ser merecedor da salvação e da atenção de Deus. Mas ainda assim é mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus, não é através de obras para que ninguém se ache, se gabe. Não, eu mereci. Aliás, tem algumas religiões que acham que o fato de estarem num ciclo em que buscam um aperfeiçoamento, esse ciclo, em algum momento, essa pessoa vai chegar num nível de perfeição que vai o levar à salvação. Nem eu e você merecemos. Aí você pode estar perguntando: pastor, eu já ouvi isso tudo. Eu já sei disso. Isso aí é tipo um curso de evangelismo. Não, não é. Isso é para mim e para você. Porque isso deve mexer contigo em como você considera a sua salvação. Isso deve mexer contigo em como você se porta diante de Deus, com as coisas de Deus. Se isso não mexe com você, meu irmão, você que está nos assistindo, se isso não nos leva a pensar, a repensar, algo de errado não está nada certo. Porque quando a gente consegue enxergar o tamanho da ação de Deus para nos alcançar, a gente precisa viver diferente. Bom, mas vamos lá, vamos caminhar. Aquele relógio está certo. A outra pergunta é, então, por que Deus busca salvar o ser humano? A gente já sabe que Deus que toma a atitude. Por que Ele faz isso? Se Deus é o Criador de tudo, inclusive dos seres humanos, e tudo que criou é perfeito, inclusive lá atrás o ser humano, e foi o próprio ser humano, o próprio homem que escolheu a se rebelar, escolheu se voltar contra Deus, escolheu desobedecer. Aliás, aqui entra um outro tema importante para nós, que é o livre-arbítrio, porque de toda a criação, só eu e você, os seres humanos, aliás, podemos dizer também que, em parte, ou durante um momento, os próprios seres angelicais também, fomos criados, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com o poder de decidir, o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai fazer uma diferença quando a gente for tomar outro assunto que envolve a eleição ou a predestinação. Mas o fato é que o homem optou errar, pecar diante de Deus e danificar com a sua atitude toda a perfeição da criação. Aí a pergunta é, por que Deus ainda assim toma a iniciativa de resgatar o homem? Por quê? Se foi o próprio ser humano que optou, escolheu,
e maculou, danificou, de certa forma, aliás, ainda estamos danificando toda a criação. O ser humano ainda está danificando a natureza, criação de Deus. O ser humano ainda está matando animais, criação de Deus. O ser humano ainda está devastando florestas e florestas, criação de Deus. Nós somos os únicos que somos capazes de destruir a criação de Deus. Aliás, além de estarmos destruindo, o ser humano consegue fazer algo que vai além, que nenhum animal é capaz de fazer, é de destruir a si mesmo. Portanto, queridos, por que então Deus busca salvar o ser humano? O próprio Jesus vai nos trazer a resposta, num versículo que você e eu conhecemos muito bem. Vamos ler? Por quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele continua: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A resposta está justamente nesse primeiro versículo, ou nessa primeira parte desse versículo. Deus busca salvar o ser humano, mesmo o ser humano tendo feito tudo isso, porque Deus ama o ser humano, Deus ama a sua criação. E Deus não pode agir de forma diferente da sua essência e da sua natureza. E o amor faz parte da essência e da natureza de Deus. Aliás, você ama porque esse atributo de Deus foi passado a você quando Ele te criou à imagem e semelhança dEle. Por isso que você pode amar. Portanto, Deus busca salvar o ser humano porque ama. Me ama, Ele me ama. A gente canta isso. A gente declara isso. E somos alvos desse amor. Para a gente terminar, como ocorre então essa salvação? Para a gente entender um pouco sobre, você sabe como ocorre a salvação, mas você sabe o porquê ocorre do jeito que você aprendeu como ocorre? Vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender um pouco mais com profundidade como ocorre a salvação, a gente precisa olhar para Deus e enxergar um pouco as características, os atributos de Deus. E o primeiro atributo, acho que eu não botei não? Não está passando não, André. Me ajuda aí. É esse, ó. Além de outros, nós vamos estar colocando apenas esse. Onisciência. O que significa esse atributo de Deus, a onisciência? Isso significa que Deus sabe de todas as coisas, não tem nada que esteja encoberto aos olhos de Deus, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Deus se coloca fora do tempo, e tudo aquilo que para nós não é perceptível, porque ou está lá na frente, a gente não sabe o que vai acontecer, ou porque já foi no passado e a gente não sabe como aconteceu, para Deus tudo está presente e visivelmente aos seus olhos. Deus sabe de todas as coisas. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o ato de Adão e Eva, lá no paraíso, lá no jardim do Éden, não foi algo que pegou Deus de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva, quando ele fala assim: Adão, Eva, vocês, aliás, falou para Adão: você pode comer de todas as árvores desse jardim, mas essa que está no centro, essa você não pode comer.
A árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. Aí Deus vira as costas, aí aparece a serpente, aí aparece a Eva, aí aparece o Adão comendo. Como criança, a gente fala para o filho, não pode isso. A gente vira as costas, está lá a criança fazendo exatamente o que não pode. Deus não foi pego de surpresa. Desde a eternidade, e a palavra de Deus vai dizer que nós somos eleitos desde a eternidade, ou seja, antes mesmo de haver a criação, Deus já sabia que a sua criação ia ser manchada pela atitude da coroa da sua criação, que era o ser humano, que era Adão e Eva. Primeira coisa, Deus não foi pego de surpresa, e com isso a gente pode entender que desde a eternidade, mesmo antes de haver a criação, a cruz já existia. Eu e você já fazíamos parte dos planos de Deus. Onipotência. Deus é todo poderoso e pode fazer tudo o que lhe apraz. Ou seja, nada pode impedir da ação de Deus cumprir os seus propósitos. E nesse ato de onipotência, Ele vai e busca salvar a humanidade. Ou seja, ninguém pode impedir a Deus de tomar essa iniciativa, de salvar aquele que se havia perdido. Mais uma coisa, santidade. Deus é santo. Aliás, ele vai falar, sede santos porque eu sou santo. E santidade é a perfeita bondade de Deus. Deus é perfeitamente bom e possui todas as excelências morais sem defeito algum. Aliás, esses conceitos nós extraímos do autor Langston, só para deixar registrado, que eu não botei ali. Mas a santidade de Deus impede dele se aproximar. A santidade de Deus impede dele se relacionar. A santidade de Deus impede dele estar presente num mesmo local onde se faz presente o pecado. Aliás, o pecado não está presente aonde Deus está. A santidade de Deus é que separa a humanidade que pecou do próprio Deus. Deus não pode se relacionar com aquilo que não é santo. Portanto, o homem em pecado, o homem pecador, o homem que errou, a humanidade que errou, ela ficou separada de Deus, porque Deus não pode se relacionar com aquilo que não é santo, e Deus criou toda a sua criação, desculpe a redundância, inclusive o homem como um ser perfeito e santo. E ali, a palavra de Deus diz que ele tinha intimidade, ele tinha proximidade, ele batia papo com Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Que a coisa é melhor que essa? Mas entra o pecado, e aí corta a ligação. Justiça, queridos, aí a coisa começa a apertar para o nosso lado, porque Deus faz sempre o que é direito e conforme ao seu caráter. Deus é justo. E por ser justo, ele não pode ser injusto. Desculpe de novo a redundância. Portanto, vamos pensar comigo? E vamos tentar resolver um problema. Se Deus é santo, aliás, vamos começar do início. Se Deus é onisciente, já sabia que o homem ia pecar. A humanidade ia sair do propósito, ia errar o alvo. Se Deus é onipotente, ou seja, Ele tem poder e nada pode impedir de ir atrás e buscar e salvar o ser humano. Se Deus é santo, se Ele vai
mas ao mesmo tempo ele não pode se aproximar, porque o ser humano é pecador. Estão entendendo? Estão comigo? Estão conectados? Estão acordados? Estão? Vamos entender aqui. Deus é onisciente, já sabia que ia acontecer. Deus é onipotente, Ele vai e nada pode impedir. Deus é santo, Ele não pode se aproximar do pecador, Ele não pode se relacionar. E Deus é justo, Deus tem que punir o pecado e o pecador. Como é que a gente resolve isso? Ele vai em busca da salvação, ele não pode se aproximar, e ao mesmo tempo ele tem que punir. Todas as ações de Deus envolvem todos os seus atributos. Não há ação de Deus que Deus é só justo, mas aqui ele não está sendo bom. Não há uma ação de Deus que ele está sendo bom, mas aqui ele não está sendo onipotente. Não há uma ação de Deus que aqui ele está sendo onipotente, mas não está sendo onipresente ou onisciente. Todas as ações de Deus envolvem todo o seu ser, toda a sua natureza e, portanto, todos os seus atributos. Como então a gente resolve essa questão? E eu vou acrescentar mais uma questão para a gente poder pensar, que é o amor. Porque Deus também é amor. Ao mesmo tempo que Ele vai buscar o ser humano, ao mesmo tempo que Ele não pode se relacionar com o ser humano, ao mesmo tempo que Ele tem que punir, ao mesmo tempo Ele ama o ser humano. E quer resgatar esse ser humano a quem ele não pode se aproximar, a quem ele não pode se relacionar, a quem ele tem que punir porque esse ser humano errou diante dele. Mas ao mesmo tempo ele quer resgatar esse ser humano. Ele quer resgatar a mim e você. A solução de Deus para resolver tudo isso e para que ele possa continuar sendo santo, para que ele possa continuar sendo justo, para que ele possa continuar sendo o Deus que ama, ele coloca alguém em que ele pode se aproximar. Ele coloca alguém para, apesar de não merecer, de assumir a minha e a sua culpa. Ele coloca alguém para que ele possa descarregar toda a sua ira no meu e no seu lugar. Ele coloca o seu próprio filho, Jesus. Jesus é o que resolve tudo isso. Deus está sendo justo porque está punindo o pecado. Matou Jesus. Deus está sendo justo porque está punindo não apenas o pecado, mas o pecador em Cristo Jesus. Ele morreu. Se lembra? O salário do pecado é a morte. Isso não poderia deixar de acontecer, porque senão Deus seria injusto. Só porque Ele me ama, Ele te ama, Ele se doou. O amor é Deus dando a si mesmo e dando tudo quanto é bom às suas criaturas. Com que objetivo? De resgatar, de trazer de volta, de tornar a intimidade, de se aproximar de novamente. Isso é amor. É de tornar a íntima comunhão consigo mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eu quero terminar. Ora, tudo provém de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. O que significa isso? Você foi reconciliado. Irmão, isso é muito, muito profundo.
A gente precisa entender isso. Nós fomos reconciliados para reconciliar. Você foi reconciliado para ser instrumento de reconciliação para outras pessoas. Por isso, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas chagas. Ele carregou sobre si as nossas transgressões, imputando aos homens as suas transgressões. Deus não fez isso e nos confiou, nos entregou, nos deu a palavra de reconciliação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não muda nada? Isso não muda nada na nossa vida? Será que a gente não consegue entender que a gente precisa ser esse canal de reconciliação, de ter essa palavra de reconciliação, pelo simples fato que nós fomos reconciliados com Ele? Que esta salvação, queridos, que aquilo que envolve esta salvação, esse dom gratuito de Deus, possa mudar alguns pensamentos nossos, algumas atitudes para esse ano de 2024. Nós somos salvos por Cristo Jesus, porque Ele nos amou e nos deu o ministério da reconciliação, e nos confiou a palavra de reconciliação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa, assim, mexer no nosso coração, quando a gente fala sobre essa tão grande salvação. Vamos cantar?